Eleições 2022. Entrevista. 7h48. O Jornal da Itatiaia recebe agora mais um candidato na série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Está com a gente aqui no estúdio Alexandre Silveira, do PSD. A entrevista será feita por mim e pelos jornalistas Eustáquio Ramos e Lucas Ragazzi. A duração será de 15 minutos. Ainda nesta semana, vamos conversar com Bruno Miranda, Sara Azevedo e o pastor Altamiro Alves. Alexandre Silveira é de Belo Horizonte, tem 52 anos, é graduado em Direito, foi delegado de carreira da Polícia Civil de Minas e diretor-geral do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, durante o primeiro mandato do ex-presidente Lula. Em 2006, foi eleito deputado federal e reeleito em 2010. Foi secretário de Estado também no governo de Antônio Anastasia, aqui em Minas Gerais. Em 2014, foi eleito primeiro suplente do então senador Antônio Anastasia, assumindo o mandato em fevereiro deste ano. Bom dia, candidato. Prazer recebê-lo aqui no Jornal da Itatiaia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Itatiaia. Bem-vindo ao Jornal da Itatiaia. Candidato, a situação das estradas não é novidade para ninguém, é crítica, estradas federais. O senhor foi diretor-geral do DENIT no início dos anos 2000, no governo Lula. Agora, o que o senhor pretende fazer se for eleito para melhoria das condições das rodovias? Voltar a fazer o que fizemos entre 2003 e 2005 nas estradas federais de Minas. Nós, naquele período, tivemos a alegria, Eustáquio, de investirmos mais de 2 bilhões e 500 milhões em 2003 nas rodovias federais do estado. Nós duplicamos, por exemplo, o trecho de Sete Lagoas até o Trevão de Curvelo, o pior trecho da BR-040 de Belo Horizonte a Brasília. Duplicamos a BR-262 de Betim e Nova Serrana, que liga a capital dos mineiros a todo o Triângulo. Iniciamos processos de modernização da BR-381. Essa aqui é um dos grandes clamores dos mineiros. Hoje, com 17 mil quilômetros dias, nós duplicamos naquela época, restauramos toda a rodovia de Belo Horizonte até o Vale do Aço, fizemos o contorno do Vale do Aço, que antes passava-se dentro de Timóteo, dentro de Coronel Fabriciano, para poder chegar ao leste do estado. Fizemos o contorno, passando por fora, um moderno contorno. Duplicamos o trecho urbano de Nova Era, um trecho altamente crítico. Fizemos o viaduto da Prainha, retirando 4 curvas que muitas vidas ceifavam na 381. Restauramos a BR-458, que liga a 381 até a BR-116. Fizemos investimentos relevantes na modernização da malha rodoviária federal mineira. Infelizmente, hoje nós vivemos um processo de desinvestimento no Brasil, que nós precisamos retomar o crescimento da infraestrutura para geração de emprego e renda e, consequentemente, geração de oportunidade para a construção de um país mais justo, mais fraterno e mais solidário. Pois é, o senhor falou de algumas obras que foram feitas na BR-381, que é crítica há muitos anos. Mas não foi possível solucionar a 381 naquela época e outro problema crônico de Minas Gerais, da região metropolitana, o anel rodoviário, que é de jurisdição também do DENIT. Não foi possível solucionar naquela época? É importante ressaltar que isso nós estamos nos remetendo aí a 17 anos atrás, quando o tráfego da BR-381 era 9 mil quilômetros dia. Então, naquela época, todas as intervenções necessárias diante do volume de tráfego foram feitas. Mas naquela época também eu plantei a grande semente dos 3 trechos que hoje estão sendo concluídos de duplicação. Eu contratei o projeto de viabilidade técnica, viabilidade socioambiental, que foi aprovado, e só 8 anos depois da nossa saída foi contratada as obras de 66 quilômetros. É uma grande prioridade dos mineiros, tanto o anel rodoviário da capital dos mineiros, quanto a 381. Eu tenho falado com o presidente Lula sobre isso, e eu tenho absoluta certeza que com a eleição do presidente Lula, nós vamos fazer com que o Brasil volte a essa retomada de investimentos e essas prioridades de Minas serão atendidas. Candidato, o senhor é o autor da PEC dos benefícios, que chegou a ser chamada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, de PEC kamikaze por não respeitar o teto de gastos. Como que o senhor reage a essas críticas de que se tratou de uma proposta eleitoreira? Olha, são duas coisas completamente distintas. A minha primeira ação parlamentar, é importante destacar, eu sou Alexandre Silveira, estou apenas 8 meses como senador da República, substituindo um dos maiores senadores da história da história, que hoje nos serve como ministro do Tribunal de Contas da União, que é o professor Anastasia, ex-governador de Minas. A minha primeira proposta de emenda constitucional foi a proposta 01 de 2022, que permitiu agora que os brasileiros e as pessoas que mais precisam estejam recebendo R$600 ao invés de 400,
que fosse criado o Vale Caminhoneiro para 900 mil caminhoneiros de R$1.000 autônomos, que duplicasse o Vale Gás de 53 para R$106. As pessoas naquela época tinham voltado a cozinhar no fogão de lenha. Nós mineiros gostamos da comidinha no fogão de lenha, mas que não sejamos obrigados a fazê-lo por falta de condição de adquirir um botijão de gás. E na época o ministro Paulo Guedes realmente foi muito resistente, chamou ela de PEC kamikaze. Eu fiz um grande embate político com ele no Senado da República, chamando ela de PEC comida em casa. Nós estávamos ainda no período de saída da pandemia, a guerra da Ucrânia com a Rússia elevava altamente o preço dos combustíveis, impactava fortemente a condição da classe média consumir, mas esmagava a possibilidade das pessoas mais pobres comerem. Nós chegamos à beira do colapso social. Algum socorro haveria de ser feito naquele momento. Eu apresentei e fiz um embate durante 5 meses com o ministro da Economia no Senado da República, e só na véspera da eleição o ministro veio a ceder, o governo veio a compreender a importância da minha PEC, e nós aprovamos essa PEC e investimos, e hoje o Brasil recebe 38,7 bilhões de reais em pagamento desse benefício na economia nacional. Eu tenho uma grande alegria de ter sido o autor da PEC que deu condição aos brasileiros de estar minimamente podendo ter acesso a um pouco mais de recursos para poder combater fome e miséria, que é uma realidade hoje no Brasil e que é a grande prioridade do presidente Lula, que eu quero ajudá-lo a combater no seu primeiro dia de governo. Mas já foi bem no início desse ano, que já é o ano eleitoral. O senhor nega mesmo assim que esse cunho eleitoreiro da PEC? Não, era o meu primeiro dia de mandato, e como eu disse, naquele momento eu tinha, pela minha sensibilidade humana, pelo meu aterramento à realidade do povo brasileiro, pela minha percepção de que a fome e a miséria hoje é uma realidade, não é uma retórica, campeia pelo Brasil. Basta nós andarmos aqui no centro de Belo Horizonte, o perfil do morador de rua, Eustáquio, que normalmente é um perfil de doentes psiquiátricos e de vítimas da droga, hoje não, são verdadeiras famílias que estão debaixo dos viadutos com seus filhos, em dificuldade de morar, inclusive nos aglomerados, passando fome. É uma realidade. Eu tenho andado pelo Jequitinhonha, pelo Mucuri, pelo norte de Minas, pela Zona da Mata. A fome voltou a bater forte no Brasil e essa chaga deve ser a grande prioridade. E por isso eu estou junto com o presidente Lula para poder restabelecer os programas sociais no país, voltar a combater fome e miséria, melhorar a vida das pessoas, da dona de casa, gerar emprego para os seus filhos, melhorar a vida criar oportunidade para que a gente possa, a médio prazo, voltar a desenvolver com o processo de investimento no Brasil, gerar oportunidade e fazer a justiça social que nós todos sonhamos. Candidato, trazendo um pouco mais para o lado político, no início do seu mandato, hoje você está muito colado com o ex-presidente Lula, faz campanha com o ex-presidente Lula em todas as regiões do estado, mas no início do seu mandato no Senado, ainda esse ano, o presidente Jair Bolsonaro chegou a fazer um convite a você para que você fosse o líder do governo federal no Senado. Como que foi isso e como que é isso hoje, visto pelo senhor, sobre essa polarização, né? Você quase foi o líder do Senado, recusou o convite, que foi feito abertamente, para hoje estar tão colado com o Lula. Eu estou há 8 meses no Senado da República representando para mim o principal estado da federação do ponto de vista geopolítico, que é Minas Gerais. Aprovei projetos importantíssimos, tais como esse, a PEC 01, que aumentou o Auxílio Brasil de R$400 para R$600. Fui o relator e aprovei por 74 votos a 0 a Lei Paulo Gustavo para restabelecer a justiça com o setor cultural brasileiro. 3,8 bilhões de reais. O presidente da República, com a sua insensibilidade humana e social, vetou esse projeto. E eu fui o grande articulador para derrubar o veto na sessão do Congresso Nacional. Derrubamos o veto e ele vai ter que investir esse recurso na cultura nacional, gerando emprego e renda, porque cultura não é só a história da nossa gente. Eu fui o autor da Rede de Proteção à Mulher Brasileira. Eu fui relator na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Segurança Pública para acabar com a possibilidade dos valentões alegarem a legítima defesa da honra no crime de feminicídio. Minas carrega esse ano, Lucas, a triste título de um maior número de feminicídios no Brasil. Fui o autor do fim da possibilidade da alegação da violência emoção
no crime contra a mulher dentro da família. Fui o autor do Auxílio Brasil em dobro para mãe solo, aquela mãe que cria o filho sozinho. E aqui quero dar um dado: 58 mil mulheres registraram seus filhos no último trimestre no Brasil sem paternidade reconhecida. Ou seja, é uma rede de proteção fundamental. Talvez, Lucas, em consequência dessas ações e do reconhecimento, inclusive pelo DIAP, os últimos 2 pesquisas do DIAP me consideraram um dos parlamentares mais influentes do Congresso e do Senado no requisito articulação política. Talvez por isso o governo reconheceu que haveria necessidade de buscar dentro do Senado da República alguém com experiência, alguém maduro, alguém com uma trajetória política para poder ajudar o governo a defender os seus projetos. Eu rechacei de pronto, disse que não poderia, até porque eu não tenho nenhuma identidade com esse governo. Basta qualquer brasileiro, qualquer mineiro pesquisar minha trajetória de vida, desde o início da minha trajetória com o presidente Lula em 2003, 2004, 2005, bem como aquilo que eu acredito que é melhor para o Brasil, que é pacificar a nação, que é fazer a boa política, a política da convergência, do diálogo, da construção, para buscar resultado efetivo para a vida das pessoas. O que a dona de casa, o pai de família quer é qualidade nos serviços públicos da saúde, da educação, geração de oportunidade, programas sociais que venham, como tinha na época do governo Lula. Qualquer um que a gente aqui fazia uma pergunta, quem que era o ministro do combate à fome e a miséria e dos programas sociais do governo Lula, vai lembrar de um mineiro, o deputado Patrus Ananias. Hoje, se eu perguntar para qualquer um dessa bancada quem é o atual ministro, ninguém vai saber responder, porque não existe política pública nesse governo. Então, em consequência da nenhuma identidade que eu tenho com esse governo, muito pelo contrário, sou duro crítico tanto da política econômica quanto à ausência de políticas sociais, eu recusei de pronto, porque sempre achei que o melhor para o país é voltar com o presidente Lula a governar o Brasil. E eu quero, no Senado da República, ajudar o presidente Lula a devolver a dignidade ao povo brasileiro. Candidato, o senhor votou no Senado a favor do novo piso da enfermagem. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal, o Supremo derrubou esse novo piso, alegando falta de clareza sobre o impacto financeiro para estados, municípios e para hospitais. Não foi um ato impensado dos senadores votar a favor do piso, sem considerar uma questão básica que é a fonte de financiamento? O piso salarial foi aprovado tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado da República. É necessário restabelecer a dignidade dessa categoria, que são os enfermeiros, que são os verdadeiros heróis naquele momento da pandemia, que ganham muito pouco, e eu votei a favor porque é extremamente necessário e sou a favor do piso. Eu fui ontem, Eustáquio, o presidente Rodrigo Mineiro, o presidente Rodrigo Pacheco está no exercício da presidência. Ontem eu estive com ele, realmente é necessário que a gente ache uma fonte de receita para poder financiar o aumento desse piso. Isso está sendo articulado, nós já temos 3 fontes de receita e estamos discutindo com a economia a solução para isso, para que isso não impacte a receita dos municípios em especial, e a solução será dada, podem ter certeza, nas próximas semanas, e o será respeitado, e com isso a gente injeta também mais recursos na economia, dando um fôlego à economia nacional. Candidato, nós estamos caminhando aqui para a conclusão da nossa entrevista. O senhor tem agora 1 minuto para falar ao eleitor. Queria agradecer a oportunidade da Rádio Itatiaia, me dirigir a todas as mineiras e mineiros, para pedir de forma muito humilde que analisem a minha trajetória. O Senado da República tem uma importância muito grande como representa os senadores. São 3 senadores apenas que representam o Estado, os estados. O senador é responsável por sabatinar o presidente do Banco Central, aquele que vai definir a política monetária nacional. Responsável por sabatinar os ministros dos tribunais superiores. Responsável por aprovar os empréstimos internacionais para as capitais e para os estados. Portanto, é um cargo altamente relevante que as suas ações impactam muito o dia a dia da senhora aí que está nos ouvindo, do pai de família, do motorista de ônibus. E eu quero, junto com o presidente Lula, voltar a defender, num primeiro momento, o combate à fome e à miséria e melhores dias para as pessoas mais simples desse país. E eu quero trabalhar com muita determinação para isso. Por isso, analisem votar no senador Alexandre Silveira 555 nessas eleições desse ano, para que a gente ajude o presidente Lula a governar o Brasil. Nós conversamos no Jornal da Itatiaia com o candidato à reeleição no Senado, Alexandre Silveira, do PSD. Candidato, obrigado pela presença do senhor, um ótimo dia. Bom dia. Eu que agradeço.
E o Jornal da Itatiaia vai entrevistar amanhã o candidato Bruno Miranda. Na sexta-feira será a vez da candidata Sara Azevedo e no sábado o pastor Altamiro Alves. A Itatiaia não perde voto.